A temporada 2025-2026 do Milwaukee Bucks pode se resumir a uma palavra: turbulência. Depois de anos entre as principais forças da Conferência Leste, a franquia vive um dos momentos mais delicados da história recente. E o mais preocupante, a crise não é apenas técnica. Ela envolve resultados ruins, lesões, conflitos internos e principalmente uma relação cada vez mais desgastada com o maior ídolo, Giannis Antetokounmpo. O que antes era um projeto sólido, vencedor e respeitado, agora parece um time perdido, sem identidade e sem rumo definido para o futuro. E tudo isso levanta uma pergunta inevitável: será que o ciclo do grego em Milwaukee está chegando ao fim? Vamos começar pelo cenário dentro de quadra. A campanha dos Bucks é decepcionante, para dizer o mínimo. As 50 derrotas somadas às 32 vitórias deixaram a equipe apenas na 11ª posição da Conferência Leste, eliminado de qualquer disputa já na temporada regular, sem chance de sequer disputar a repescagem no play-in. Para um time que até pouco tempo atrás era considerado candidato ao título, tal desempenho é um choque de realidade. E o problema não é apenas a posição na tabela, o nível das atuações também preocupa. Nos últimos jogos, a equipe acumulou derrotas pesadas. Dentre alguns exemplos, temos o revés diante do Brooklyn Nets, uma das piores campanhas da liga, por 96-90. Em seguida, foi atropelado por 137-111 pelo Detroit Pistons, nova potência do leste, mas que estava anos-luz atrás dos Bucks há não muito tempo. Se um duelo escancarou limitações ofensivas, o outro expôs fragilidades defensivas. Mas o que acontece dentro de quadra é apenas uma pequena parcela do problema. Nos bastidores, o clima também não é dos melhores, muito pelo contrário, na verdade. Relatos indicam um ambiente pesado nos treinos, com cobranças constantes entre os próprios companheiros. Um dos nomes mais vocais nesse sentido tem sido Bob Portis, que teria exigido mais comprometimento e intensidade dos colegas. Esse tipo de situação normalmente é um sintoma claro. Quando os resultados não vêm, a confiança interna começa a se deteriorar. E quando isso acontece, a crise atinge patamares quase irreversíveis. O próprio técnico, que deveria agir como líder e espantar as polêmicas do grupo, foi parcialmente responsável por aumentar o problema. Após mais uma das tantas derrotas vexatórias, Doc Rivers, em tom de autoafirmação, pediu para o time pesquisar seu currículo e dar um Google em seu nome. Obviamente, a declaração não foi bem recebida pelo plantel. E por essas e outras, os Bucks nem esperaram o último dia da temporada regular para anunciar a demissão do treinador. E é nesse contexto que entra a figura central de toda essa história, Giannis Antetokounmpo. O franchise player, que simboliza o auge recente da franquia, agora também se encontra no meio dos maiores problemas. Nos últimos meses, Giannis tem lidado com uma sequência de lesões, como questões na panturrilha direita e na virilha. Tais condições o afastaram de diversas partidas importantes. Até aí, algo relativamente comum em uma temporada longa e desgastante, mas o que realmente chamou a atenção foi o que veio depois. A situação evoluiu para uma investigação oficial da NBA. O Milwaukee Bucks passou a ser analisado pela possibilidade de ter violado a chamada política de participação de jogadores. Em termos simples, a ideia é entender se o time manipulou ou exagerou o status de lesão do atleta para justificar sua ausência intencional e estratégica em jogos. Esse tipo de investigação é extremamente sério. A NBA tem reforçado cada vez mais a rigidez das normas para evitar que as equipes poupem de forma excessiva, especialmente quando o assunto envolve estrelas. Afinal, a presença desses jogadores impacta diretamente a competitividade, a audiência e até o valor comercial dos jogos. E quando o caso envolve um nome como esse, o impacto é ainda maior. Mas o pior vem agora. O craque expressou abertamente a frustração, deixando evidente que prefere estar em quadra sempre que possível. Para ele, jogar faz parte da identidade competitiva. Por isso, decisões médicas ou administrativas que o impedem de atuar acabam gerando desconforto. Ao declarar a insatisfação, em um ato ousado, o próprio funcionário colocou a franquia contra a parede e chamou a atenção da NBA. A divergência cria um ponto de tensão delicado, pois não se tratou apenas de saúde física, mas também de confiança. E quando um astro começa a questionar a forma como está sendo gerido, o sinal de alerta é imediato. Olhando para o futuro, a situação fica ainda mais intrigante. As partes estão entrando em um momento decisivo relacionado à decisão de permanência ou não do principal ativo da equipe. Antetokounmpo já sinalizou que está disposto a permanecer, mas com uma condição: ele quer um caminho vencedor. Essa definição carrega um peso muito grande. Na prática, tudo indica que o atual cenário não é suficiente, uma conclusão relativamente óbvia, na verdade. E o que seria esse caminho vencedor? Primeiro, passa por reforços. Giannis entende que precisa de mais ajuda. Um jogador de elite capaz de dividir as responsabilidades e elevar o nível competitivo.
A configuração atual do esporte exige isso. A maioria dos times campeões contam com múltiplas estrelas, e hoje não há esse suporte no plantel. O processo também passa por uma reconstrução de cultura. A identidade que levou o time ao topo parece ter se perdido. O ritmo, a disciplina e a mentalidade vencedora já não são mais evidentes como antes. E recuperar isso não depende apenas de elenco, depende de gestão, liderança e uma direção definida. E é justamente aí que mora o risco. Se o Milwaukee Bucks não conseguir atender as demandas em questão, é impossível sair do lugar. E a chance de uma ruptura definitiva aumenta a cada dia. O impacto na competição como um todo é imensurável. Estamos falando de um dos maiores nomes de todos. Um jogador que é dominante não só dentro de quadra, mas também influencia diretamente o equilíbrio de forças entre as equipes. Qualquer movimentação mudaria completamente o cenário da Conferência Leste. Times que hoje estão em um patamar abaixo poderiam se tornar favoritos instantaneamente, dependendo do destino do jogador. Por outro lado, apesar de improvável, ainda existe um caminho positivo. Se o Bucks agir com velocidade e eficiência, é possível reverter o cenário. Investir em reforços, ajustar a gestão médica, reconstruir a confiança interna e dar a Giannis motivos concretos para acreditar. Não seria a primeira e nem a última vez que um time em crise consegue se reinventar, mas para isso acontecer, decisões importantes e difíceis precisam ser tomadas. A pressão com certeza atrapalha. Cada derrota, cada ruído interno e cada episódio de tensão é prejudicial. E quanto mais o tempo passa, naturalmente a relação fica mais destruída e fica mais difícil reatar. No fim das contas, o clube por si só também precisa decidir o que quer para o próprio futuro. O atleta precisa decidir se esse futuro ainda inclui o time. A temporada de 2026 pode não ter sido a ideal, mas pode ser lembrada como uma virada de chave, seja para melhor ou para pior. Não esquece de se inscrever e curtir para receber a cobertura completa dos playoffs e do mercado da NBA. E deixe registrado nos comentários o que você espera para os próximos capítulos dessa novela. Também coloquei na descrição as redes sociais do canal, onde você pode conferir vídeos mais curtos e dinâmicos todos os dias. Obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima.